Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas botafoguenses. Mais um dia aqui no canal Papo de Alvinegro. Estamos aqui no dia 26 de janeiro de 2025. Vamos analisar esse jogo. Botafogo 2, Bangu 0. Tem algumas coisas interessantes para nós falarmos, pontos importantes para ressaltarmos, mas assim, pelo menos a gente vem com aquela leveza de uma vitória, né? É engraçado como muda muito a questão do ânimo para fazer um vídeo, para comentar sobre o jogo. Não que o jogo foi um primor, né? Foi uma exibição técnica muito grande, pelo contrário, tá? A gente tem muitas coisas para criticar aqui, acontecimentos que vêm se repetindo ao longo desses tempo em que o time alternativo vem jogando. Então, assim, mas, né, pelo resultado positivo, pela assim, a aceleração daquele processo que seria muito mais difícil se esse time agora perdesse ou empatasse, né, em relação a pontos na tabela. A gente vem de uma forma mais descontraída ou menos aborrecida, vamos botar assim. A gente tem que dividir um pouco o que aconteceu hoje no jogo em duas partes: a tática e a técnica. A tática, ela simplesmente não ocorre. Todos os jogos que o Botafogo fez com esse time alternativo, com o treinador do Sub-20, Carlos Leiria, não tem nenhuma evolução tática. O coletivo é inexistente. Se você pegar para ver qualquer jogo, melhores momentos, enfim, são lances individuais de jogadores que em algum momento ganharam um espaço em uma determinada jogada e fizeram algo diferente, e fizeram algo surpreendente, que o adversário não estava posto, não estava bem colocado para interceptar. É basicamente isso. Não existe. Não existe. Você não tem um dois entre o meio campo e os pontas. Você não tem dois entre o meio campo e o centroavante. Você não tem pivô de centroavante. Você não tem atletas que consigam minimamente trocar passes que possam gerar situações de perigo. Você não tem uma ligação de defesa-ataque que pode ser promissora. Não existe nada disso. Simplesmente o coletivo é morto. Não assusta. Nem marcação alta, marcação de linha alta, o coletivo do Botafogo consegue fazer. Parece que tá todo mundo cansado. No final do jogo, os pontos estavam exaustos. Então, assim, quando você vê que pelo menos uma parte do time, que é a parte do ataque, da ofensividade, está cansada, é porque tiveram que voltar para fazer a marcação. Coisa que não precisa ser feita se você tem um desenvolvimento contundente, um desenvolvimento que está sendo mostrado dentro de campo em relação ao time de 11 jogadores. Né? Aí você sempre, quando um falha lá atrás, não sabe o que fazer, o outro tem que voltar para dar o apoio, senão vai para poder gerar uma situação de gol. Aí esse aqui que estava na ponta esquerda vai para a ponta direita para pressionar, porque o da ponta direita já está tendo que marcar um volante. Então, assim, é desse tipo. É nessa pegada. E não há evolução. Você não vê nenhum tipo de implementação de jogabilidade, variações táticas, nada. Né? Você vê ele tira um, bota o outro. Mas assim, parece que não treina. Parece que assim, esse grupo se juntou no 1º de janeiro desse ano e ainda está se desenvolvendo. Assim, pode ser que o time não tenha jogado muito tempo junto, concordo, mas não tem nenhuma evolução. Você não apresentar nada de diferente. O torcedor que está vendo o jogo está vendo que está insuportável. Porque, cara, a gente terminou a temporada passada com o time de 2024 voando. Desconsiderem o jogo do Pachuca. Tá? Porque aquele jogo é fora de contexto da batida que a gente estava tendo em relação a objetivos tipo, mais certos, né? Objetivos alcançáveis. E não deixa de ser um vexame, enfim, o que aconteceu lá, o 3-0 não precisava ser daquele jeito, mas tira aquele jogo. Nosso time estava voando, a gente tinha jogadas ofensivas, nós tínhamos tipo assim, uma imposição tática muito relevante, nós conseguíamos sufocar o adversário até às vezes ele soltar a bola, a gente não deixava ele trabalhar, e mesmo quando ele trabalhava no erro, a gente conseguia sair em contra-ataque, a gente conseguia ter a bola e criar. Então assim, você vê esse jogo aí agora, parece que não existe nem 1%, 2% daquilo que era praticado antes.
né? Então, assim, taticamente, estagnado. Taticamente, estamos não piorando porque não estava bom. Não estava nada bom, não tinha nada. Então não tem como piorar, não tem como ficar negativo. E tecnicamente a gente tem que destacar alguns jogadores. Novamente, pelo positivo e pelo negativo. Vamos pelos positivos, que como são poucos, dá pra gente ressaltar aqui. O meio-campo Newton, né, que foi emprestado para o Criciúma, voltou para o Botafogo, ele é promissor. É um jogador que sabe se postar dentro de campo, ele tem um passe bacana. Apesar dele ser um cara que não é o biotipo muito comum no futebol, que é um meio-campo mais alto, assim, mais guio, ele é um cara que sim sabe colocar uma bola, sabe fazer uma tabela, sabe? É um cara que tem realmente alguns atributos que podem o colocar sim com boas jogadas, com boa apresentação, no momento em que ele tiver um time mais encaixado, né? Quando chegar um técnico de verdade, um técnico que saiba trabalhar as habilidades dele, porque esse que está aí não consegue fazer nada disso. Uh, o, Além do Newton, eu sempre falei aqui do Cauê, o volante, segundo volante, meio campista, é um cara que, assim, ele não vinha tendo boas atuações, mas ele tem a questão do chute, que é uma coisa que eu sempre falo aqui. Botafogo, alternativo sub-23, ele tem uma dificuldade enorme de fazer uma finalização no alvo. De qualquer forma, sem goleiro, qual foi o Yarlin hoje, sem goleiro, com goleiro, de longe, de perto, da lateral, da quina, de qualquer forma. O time simplesmente tem uma dificuldade enorme. Parece que ninguém consegue acertar o gol. Gente, são jogadores profissionais. A gente não tá falando de sub-16, 17 aqui não. Tá certo, tem jogadores novos. Mas tem jogador ali de 20, 21, 22, 23 anos. Poxa, estão no futebol aí pelo menos 6 anos. Não consegue ter esse fundamento básico. O Yarley, o Rafael Lobato conseguiu chegar à linha de fundo depois de um bom passe, não lembro de quem. No bom passe, cruzou o Erling com o gol todo aberto, ele tocou pro zagueiro tirar. Poxa, pô, senta a caneta, sabe? Vai, dá uma porrada. Ah, pode bater em alguém, sai, pode, mas vai voltar numa velocidade muito mais absurda que se você dá um toque pro zagueiro e ele tirar a bola da grande área. Mano. Patrick de Paula, cara, todos os chutes do Patrick de Paula, o de hoje entrou, foi desviado a bola, tá? 1 a 0. Todos os chutes do Patrick de Paula, ele vai para fora do gol. Ele nem para ele chutar forte pro goleiro dar um rebote, talvez ter o cara ali para empurrar. Não tem, assim, tem alguns jogadores, eu repito, Patrick de Paula, cara, você não tá conseguindo se destacar no Carioca, irmão. O time do Bangu é um time limitadíssimo, gente. A gente fez 2 a 0 em dois times que estão muito mal no campeonato, que são muito ruins. O Bangu, ele se ofereceu ao Botafogo inúmeras vezes, mas inúmeras, existiam muitos espaços na hora do ataque. E a única vez que ele conseguiu chegar ao ataque do Botafogo ser um pouco mais perigoso foi numa cabeçada que o goleiro estava na pequena, o atacante não estava na pequena área, ele cabeceou na mão do goleiro Raul que estava na frente dele. Ele teria todos os outros ângulos, cantos possíveis. Ele cabeceou na frente do goleiro Raul. E é esse o nível técnico do Bangu, não à toa. É o lanterna do campeonato com um ponto somado. O Bangu não fez gol. Então o Botafogo tinha obrigação de ganhar. Mas tipo assim, a obrigação seria uma vergonha empatar hoje. Perder então, nossa senhora, nem se fala. Mas assim, eu tava elogiando o Cauê aqui. Ele é um cara que, apesar de estar embaixo nos últimos jogos, tem pelo menos a finalização boa, que é uma coisa que falta para atacante do Botafogo. Não à toa ele fez o segundo gol com uma porrada indefensável pro goleiro no cruzamento do Rafael Lobato, que também é outro que eu tenho que elogiar. Fez um bom jogo hoje. Rafael Lobato na sua posição, a gente falou dele contra o Sampaio Correia, mas contra o que ele estava fora de posição dele, né? Ele estava de lateral, fez um jogo muito abaixo, muito ruim, para ser sincero, mas hoje jogando de ponta, quando ele inverte com o Yarlin estava jogando pela direita e ele pela esquerda. Quando inverte, ele melhora no jogo. Então, assim, gostei também da atuação dele e minha decepção de hoje foi o Yarlin. Cara, várias vezes ele só precisava fazer o mais simples, que era driblar o goleiro, chutar pro gol ou tocar pro melhor companheiro. Ele não, ele quer fazer firula, ele quer fazer bonito toda hora, ele quer fazer o drible mais difícil. Cara, faça o simples. Sabe, a gente não tava ganhando de 2, 3, 4 a 0 para isso. Tem um determinado momento do jogo que o Yarlin recebe a bola, ele pode muito bem cortar e chutar pro gol, ele tenta fazer um drible e perde a bola.
Então, assim, infelizmente, ele tem que ter um pouco mais de malícia, um pouco mais também do coletivo, sabe? A pontaria dele, sabe, é muito prejudicada, cara. Nossa, é muito complicado, sabe? Ele tem um potencial muito grande para ser polivalente em finalizações. Ele pode cabecear bem, tanto é que o gol no lado dele contra o Sampaio Corrêa foi uma boa cabeçada. Ele tem um drible para ajudá-lo a iniciar a finalização, né? Abrir o espaço para ele conseguir chutar bem dentro do gol, assim, pelo menos na direção do gol. Só que, cara, ele tem que treinar muito isso. Alguns dos cruzamentos que ele deu também totalmente equivocados, sabe? Ele recebeu um passe hoje que ele até se assustou. Aí começou a correr, chegou na bola, em vez de ele cortar pro lado, tentar ver se acha o companheiro e tal, ele chutou, ele cruzou de uma forma bizonha, a bola foi parar lá do outro lado na lateral. Então, minha decepção dele foi hoje. Volto a reiterar, Patrick de Paula, cara, acho que não tem nível para jogar no Botafogo, né? Pelo menos nesse Botafogo competitivo, né? Que a gente vai tentar montar, remontar, né? Para 2025. Matheus Nascimento, cara, nossa, ele recebeu uma bola hoje, uma boa bola enfiada. O cara simplesmente não consegue jogar, gente. Ele não conseguiu nem dar o passe pro companheiro que tava passando à sua esquerda. Ele tem algum fator psicológico. Esse rapaz não pode ficar no Botafogo 2025. Ele precisa ser emprestado até para tentar fazer dinheiro em cima dele. Ele não é mais um ativo promissor no Botafogo. As pessoas têm que entender isso. Já passou o tempo, ele só tem 20 anos. Beleza, mas ele tá há 3, 4 anos já no profissional. Vocês acham que com a passagem de todos os times, vamos pegar lá, 2020, 21, 22, tá? 3 times de medianos para ruins. 2023 ele já teve um destaque. O Tiki não tinha reserva e o Matheus Nascimento não conseguiu performar na ausência dele. O Tiki não tinha reserva, simples assim. 2024 ele perdeu espaço também porque tinha o Igor Jesus, o Tiquinho, beleza, mas 2023 que poderia ser o ano dele, simplesmente não aconteceu. Ele tava 1 ano e meio sem marcar até quando Volta Redonda e ele jogou. Pelo menos uns 12, 13 jogos ele jogou. Então ele não consegue, ele simplesmente não consegue desenvolver nada. Ele se atrapalha, ele fica nervoso, ele tenta a pior decisão possível, não dá. Esse rapaz não dá para continuar no Botafogo. E assim, vamos levar desse jogo só assim, na minha visão, os 3 pontos conquistados, porque cara, tá muito complicado. Eu acho assim, você vai poder aproveitar o Cauê, porque já jogou nos profissionais, tem qualidade, eu gosto dele como segundo volante. O Botafogo não precisa trazer alguém além do Wendel. Acho que ele pode compor uma terceira opção ali. Você pode pensar no Yarley, mas você tem que desenvolver muito a questão de tomada de decisão dele e finalização, que é muito difícil. Está muito complicado nesse quesito. Rafael Lobato também pode se desenvolver. Agora, o Newton, que eu tinha falado, é um cara que assim não tem o perfil físico da maioria dos meio-campistas que a gente conhece, volantes, mas ele tem sim um refino. É um cara que taticamente também ele consegue se posicionar agora. De resto, meu amigo, volantes, laterais, nossa, muito complicado mesmo. A gente assim vai ter que ter uma limpa muito grande nessa base se quiser fazer sucesso de alguma coisa, que é um dos objetivos, das metas do João Textor, criar uma base forte, mas dessa forma, cara, tá muito complicado. A gente sai com esses 3 pontos, esse técnico aí vai ficar no próximo jogo contra o Fluminense, depois contra o Flamengo. Eu acho que eu torço, né, para que o time profissional lembre dos treinamentos do ano passado, porque se for depender desse cara, não vai existir jogo coletivo. Simplesmente assim. Espero que eles estejam treinando, lembrando como é que eram as metodologias, sabe, os treinamentos mesmo do Arthur Jorge, porque por mais que você ou eu não aprovamos o que ele fez, cara, ele é o cara que conseguiu fazer um esquema tático, beleza, com ótimas peças, sim, mas com um esquema tático que funcionou, né? Então, assim, vamos lá, vamos continuar, vamos ver as notícias aí durante a semana. A gente vai vir falar de mercado da bola aqui. E eu espero que o time profissional pelo menos tenha ritmo. A única coisa que eu tô preocupado é ritmo de jogo. Ritmo para aguentar os 90 minutos. Porque o Fluminense já estreou em 2 jogos o seu time principal. O Botafogo deixou pro último jogo que antecede a Supercopa. E aí vocês sabem como é que funciona. Se perde pro Fluminense dentro de casa, né, acho que o jogo vai ser no Newton Santos. Perde pro Fluminense, aí já vai com uma cabeça ruim no jogo contra o Flamengo. Então pelo menos que a gente consiga
equiparar a questão física, né, que é a única coisa que me preocupa. Em relação à técnica, eu acho o time do Botafogo superior e a gente pode conseguir uma vitória em cima deles, mas tem que pensar muito nessa questão física. Então fica aí o registro, né, esse pós-jogo que de certa forma é um alívio por conta da vitória, por conta de estarmos quase 3 jogos sem ganhar nada, mas também temos um toque de preocupação e um toque de como eu vou dizer, um prognóstico negativo se continuar dessa forma, se nada for mudado, né? Mas vamos lá, vamos esperar e a gente vê como que vai ser, que vai dar, beleza? Papo de Negro fica por aqui, até mais, valeu!